take my people with me. Together we are going to a brand new home. Gente, eu tava aqui agora e acabou de me ocorrer um acontecimento e eu falei, eu vou abrir a câmera e vou falar um pouquinho sobre esse acontecimento. Eu vejo muitos... isso não acontece muito com as mulheres, mas sim com as partes, com os gêneros masculinos. Eu vejo muita gente falar, né, que quer ser pai, que quer ser mãe, e eles esquecem de fazer a principal pergunta. Eles sempre fazem a pergunta, eu quero ser. Mas a pergunta que eles esquecem de fazer é, eu sei como ser? Né? Tem uma certa diferença aí, né, entre você querer e você ser. Para você ser, né, um pai ou uma mãe exemplar, ou não aquela pessoa tão exemplar, mas uma pessoa que saiba pelo menos o básico. Você sabe? Quando eu resolvi ter a minha filha, não foi no mês, eu não engravidei dela no mês que eu pretendia ter engravidado, mas era algo que eu já estava planejando, até porque os meus planos sempre foi não ser mãe muito velha, mas também não ser mãe muito nova. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar, mais pra frente vocês vão captar. Prazer, pra quem não me conhece, né? Eu sou Stephanie, tenho 25 anos, tenho um casal de filhos e esse canal eu criei pra mim trazer aqui toda a minha experiência, toda a minha bagagem que eu já tenho e também o que eu vivo no meu dia a dia. Para que mais para frente eu possa vir aqui e ver como foi a minha evolução, como foi, e eu estou procurando, né, também evoluir melhor a minha oratória, né, a minha forma de comunicar-me. Então, assim, voltando ao assunto, eu me planejei, mas não foi no mês que eu queria. Mas uma coisa que eu me perguntei de primeira eu sei como ser mãe? Eu me perguntei isso antes de eu me auto-perguntar o que eu queria. Então, assim, como eu já tinha, né, a experiência que a minha mãe já havia me passado, dos meus irmãos, né, porque minha mãe sempre trabalhou fora de faxina, meu pai também sempre trabalhou fora, pedreiro, encarregado, então eu sempre tive que, como é que eu vou te falar? Eu sempre ajudei a minha mãe naqueles pequenos detalhes que hoje em dia as mães não fazem questão dos outros filhos ajudarem os filhos menores, os filhos maiores terem aquela responsabilidade com seus irmãos. E eu tinha com os meus. Eu tive que ter com os meus para poder ajudar minha mãe. Não era muito, mas o pouco que eu ajudava já me ajudava a me orientar no dia de amanhã. Então, assim, pelo pouco que eu fui aprendendo com a minha mãe, que a minha mãe foi me passando, e os conselhos que ela me dava e tudo mais, né, as ações que eu via ela executar, eu guardava as que eu queria passar para os meus filhos e descartava aquelas que eu realmente não queria. Então, assim, antes de você se fazer a pergunta de eu quero, se pergunte eu sei fazer pelo menos o básico? Eu sei pelo menos o básico daquilo que eu quero? Né? Porque eu sei, quando eu tive minha primeira filha, eu sabia pelo menos o básico. Hoje em dia eu vejo muita mãe, muito pai que tem filho que a pessoa não sabe nem trocar uma fralda, ela não sabe nem botar uma fralda na criança. Ela chega a botar a fralda até ao contrário, entendeu? A pessoa não sabe como resolver uma coisa mínima, que é um soluço, que é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que quando a criança está soluçando e ela tiver com muita roupa, ou você tira a roupa, e se ela tiver sem roupa, num frio soluçando, você coloca a roupa. E se ela tiver continuar o soluço, depois disso, ou você dá água, ou você molha, né, um barbantezinho com a sua própria saliva e coloca na testa da criança. Ali é coisa de minutos, até segundos, passar. Eu sempre fiz isso com a minha filha, sempre deu certo. Eu sempre fiz isso com o Edgar e sempre deu certo. Então, assim, são coisas mínimas. Hoje em dia eu vejo mãe e pai, foi o que me aconteceu ontem também, fazer mamadeira de mingau, fazer uma mamadeira que seja
tirou ele do fogo da panela, botou na mamadeira, dá para a criança. Gente, você vai queimar o céu da boca da criança. Você vai interferir no paladar da criança. Vamos prestar atenção, vamos ter mais um pouco de ética. Porra, terminou a mamadeira? Sabe que tá quente da panela? Vai esfriar. Se nem você mesmo come comida quente, que é um adulto, imagina uma criança que não sabe nem falar, nem andar, não sabe se expressar, só sabe chorar. Entendeu? Vamos ter mais ética. Minha mãe sempre me ensinou, terminou de fazer a mamadeira, ela esfriou um pouco, você achou que ela esfriou um pouco para sua temperatura? Bota na palma da mão aqui, ó, na palminha da mão. Vira, aqui, ó, pega a mamadeira, vira, vai ficar na sua palma da sua mão. Se queimar a palma da sua mão, ainda não tá boa para criança beber, não tá boa na temperatura certa para criança consumir. Espera, entendeu? Tá vendo a criança chorar? Pega um pouco, Nina, sai para fora, vai mostrar um pouco a criança a natureza. Vai mostrar a rua se não tem natureza. Vai mostrar o céu. Agora não é pegar a mamadeira e chuchar na boca da criança. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas jovens que deixam a vida passar e de uma hora para outra decide ter filho, mas a questão não é você decidir ter, é você saber pelo menos o básico daquilo que você quer ter. Entendeu? Não é só a respeito de filho, não. É a respeito de outros assuntos também. Entendeu? Você quer ter uma vida financeira estável? Eu quero ter uma vida financeira estável. Como eu vou fazer para ter uma vida financeira estável? O que eu preciso fazer? Qual é a solução que eu preciso dar? Quais os passos que eu preciso dar para chegar ali? Mas o meu objetivo, o meu foco hoje foi trazer esse acontecimento que teve comigo, né? E assim, às vezes, os dias, os meses vão passando. Às vezes a criança faz anos. E a pessoa que era para ser e ter mais maturidade, responsabilidade, mentalidade e a mudança de hábito com um filho ou com uma criança, com um ser, né, para você criar, a pessoa parece que a mentalidade dela retrocede, sabe? Parece que não evolui. Parece que anda para trás. Ao invés de evoluir com um filho, a pessoa parece que fica mais infantil do que a própria criança. Eu sei disso. Antes que alguém venha falar, eu sei disso porque eu vivo isso. Estou sim procurando resolver os meus problemas. Estou sim correndo atrás de mudar a minha vida, mudar a vida dos meus filhos, para que eu tenha uma paz interior e para que eu possa ter e dar uma paz para os meus filhos. Mas a questão é essa, entendeu? Eu diagnostiquei o meu problema, eu estou planejando como sair desse problema e estou agindo para poder sair desse problema. Porque também não adianta você ter e continuar com uma pessoa ao seu lado, sendo que a pessoa é mais criança do que as crianças que você tem. Entendeu? Passa dia, passa mês, passa semanas e a pessoa não aprende nada. Você fala, entra no ouvido e sai no outro. Então, antes que você queira ter alguma coisa, faça a si mesmo as perguntas certas. Pare e pensa. Vê o que você tem que mudar na sua vida para que você obtenha a mentalidade e a maturidade necessária para você ter aquilo ou ter aquele ser na sua vida. Porque não adianta você ter aquele ser na sua vida, sendo que as suas atitudes são as mesmas, a sua mentalidade é a mesma, ou até pior, e a sua maturidade é pior do que a que você tinha antes de pensar em ter aquela criança, em ter aquele objeto, em ter aquele objetivo. Entendeu? Objetivos não são feitos do que você pensa. Objetivos, eles são feitos de ações e atitudes que você tem. Entendeu? E não é algo que você tem às vezes em quando. É uma ação, tá? É uma realização que você tem praticado diariamente, constantemente, frequentemente. Então não adianta você ter uma atitude um dia, você ter uma atitude durante um mês e daqui a 1, 2, 3 meses você cessar essa atitude, entendeu? Parar de executar essa atitude. Então execute e faça com bastante constância, e você vai ver se aquilo é para você naquele momento, se não é para você naquele momento, se você precisa se preparar
né, para receber melhor aquilo que você está planejando e se aquilo realmente vai fazer uma diferença na sua rotina. Porque se não fizer, entendeu? Se não fizer uma diferença nos seus hábitos também, então para que você vai adquirir aquilo? Para que você vai procurar mais uma responsabilidade se você não tem responsabilidade consigo mesmo, né? Então vamos parar, calcular um pouco, porque esses seres que nós mulheres geramos, que são as crianças, eles não merecem ter que passar por constrangimentos por falta de responsabilidade dos maiores, por falta de responsabilidade de quem os trouxe ao mundo. Essa é a palavra, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Eu só vim trazer aqui um acontecimento que acabou de me acontecer e eu achei de suma importância trazer aqui pro canal. E é um assunto que me incomoda constantemente. Desde o meu primeiro casamento, isso sempre me incomodou. Tanto que o meu primeiro casamento, ele foi mais uma experiência que eu tive. Porque a pessoa que eu me relacionei, do primeiro casamento, ele foi bem sincero. Ele foi com as palavras bem claras para mim, que não queria filho naquele momento, que não era para ele e que ele não estava preparado para ter filho naquele momento, né? Ele também estava passando por uns certos períodos na vida, né? Ele já tinha um certo problema a respeito desse, mas graças a Deus ele resolveu. Assim, eu não tenho contato com ele, porém, as pessoas que temos próximos assim um do outro, né, disse que ele conseguiu resolver esse problema. Graças a Deus deu tudo certo, mas é desse tipo de pessoa que eu tô falando. Se você vê que não é para você aquela situação, se você vê que aquele momento não é o momento certo, por mais que te doa e você sabe que vai doer naquela pessoa que está planejando aquilo, seja sincero e fale: eu não quero, não é para mim agora, não sei se eu quero isso com você, entendeu? Use as palavras o mais claras possível. Tem muita gente que fala: a sinceridade dói. Dói mesmo, gente. Você prefere ser sincero ou você prefere ver o seu filho no dia de amanhã sem uma fralda, sem uma mamadeira, sem uma peça de roupa, né? Ter que viver pedindo as coisas para os outros porque você não se planejou para aquela condição que você está vivendo ali, entendeu? Você não se planejou para ter aquela criança, para dar o que é de bom e de melhor para aquela criança, entendeu? Então, vamos nos planejar mais e sonhar menos, né? Vamos viver uma realidade clara, direta e reta, porque a gente não vive num mar de rosa, a gente não pisa em flocos, como é que eu vou falar para vocês? Pisamos sim em flocos de neve, mas não era esse. A gente não vive num mundo de doce, onde a gente pisa em marshmallow, entendeu? A gente não vive no mundo da moranguinho. A gente tem que aprender a viver a realidade. Isso são filmes, são ficções, e são fantasias. E as fantasias, elas duram pouco. Se elas duram pouco até na vida de cinema, quem dirá na vida real, elas vão durar muito menos. Então, mas é isso mesmo, gente, que eu vim trazer para vocês, tá? Se foi do agrado de vocês escutar a respeito desse assunto, espero que você possa ficar. Se não foi, espero que você ajude alguém com esse assunto, a respeito desse assunto, porque responsabilidade, gente, é a base de quase tudo na nossa vida. Não vou dar outro não. Então, assim, vamos aprender a colocar a realidade na frente para a gente saber aonde a gente pode pisar. Vamos ser mais pé no chão. Esse é o assunto, tá? Ficam com Deus e até a próxima.